Olá, amantes da astrologia, espero que esteja tudo bem com vocês. Daqui Ana Macieira, intérprete do Universo, sejam bem-vindos a mais um Conselhos Astrais. E esta semana eu vou falar sobre uma situação que já está a ocorrer nos céus desde o dia 17 e vai ficar até o dia 27, que não tenho ouvido os astrólogos falar muito, até porque é uma ligação entre dois planetas de semi-sextil, que é uma ligação que normalmente não se costuma dar muita importância, mas que eu acho que vai ser extremamente importante, principalmente por causa dos planetas que estão envolvidos nesta ligação. Estamos a falar de Júpiter a fazer um semi-sextil com Plutão e por isso vale a pena nós prestarmos atenção nesta situação, porque olhem só, eu fui à internet buscar uma definição de semi-sextil entre estes dois planetas e a informação que me foi indicada foi esta, reparem, olhem só. Pode envolver-se com pessoas influentes e terá a oportunidade de atingir um maior nível de sucesso e influência na sua vida. Se lidar bem com estas oportunidades, poderá avançar gradualmente para um nível superior de influência social e sucesso. Eu não sei quanto a vocês, mas eu quero aproveitar bem estas energias, porque um nível superior de influência social e sucesso é algo que eu acho que é muito agradável e tenho a certeza que todo esse lado também deves achar e por isso é exatamente aqui que eu me vou focar neste vídeo e especificamente naquela parte que diz assim, se lidar bem com essas oportunidades, porque afinal como é que nós vamos lidar bem com estas oportunidades, certo? Então é isso que eu vou falar aqui com vocês neste vídeo e espero que vocês fiquem comigo para poderem aproveitar corretamente todas as informações que eu vos vou dar, de maneira a que quando vocês estiverem a viver as experiências que esta ligação vos vai trazer, possam tirar partido dela e, como eu costumo dizer, não serem engolidos pela situação, ok? Mas antes mesmo de começar, deixem-me só lembrar-vos, dia 25, 26 e 27 de novembro, quinta, sexta e sábado, eu vou estar aqui a fazer 3 dias com 3 aulas, um workshop espetacular que eu intitulei Aprenda a Interpretar o Mapa Astral como um Profissional. Eu vou-te ensinar, mesmo que tu não saibas nada de astrologia, a olhar para o mapa astral e dizer coisas muito interessantes em relação àquilo que tu vais aprender comigo, em relação a esse mapa astral, ok? Por isso, não te esqueças, tens que te inscrever, estas aulas são privadas, portanto só quem tem o link é que vai poder aceder, tens de te inscrever e passas então no meu site anamacieira.com, logo na primeira página tem lá o botãozinho para tu poderes fazer a tua inscrição, colocas o teu e-mail, colocas o teu nome, carregas o botãozinho de enviar e já está, ok? Vais receber um e-mail com a confirmação, convém ires à tua caixa do correio e verificares esse e-mail de confirmação, às vezes pode ir para o spam, portanto convém ires lá verificar, porque é exatamente por aí que eu te vou fazer o envio dos links para acederes às aulas. Se quiseres, podes também entrar nos grupos do WhatsApp que eu já estou a criar, para poder em primeira mão fazer chegar estes links, assim como uma série de outras informações e vídeos que eu também já estou a colocar por lá. Se demorar algum tempo para poderes entrar no grupo, não te preocupes, é a primeira vez que eu estou a fazer isto, portanto às vezes ainda pode haver aqui alguns percalços. Mas tens outra oportunidade que é inscrever-te no grupo do Facebook que eu criei, especial para esta ocasião, onde eu também vou colocar lá os mesmos vídeos, as mesmas informações, para tu estar sempre aqui update em relação às situações que eu vou falar neste 25, 26 e 27 de novembro, ok? Conto contigo, não percas esta oportunidade, olha que o workshop está espetacular, ok? Mas vamos lá então falar sobre esta fantástica ligação entre o planeta Júpiter e o planeta Plutão. Ora bem, vamos lá então entender primeiro o que é que significa cada um destes em separado, para depois podermos ver a ligação deles em conjunto, ok? Então repara, o planeta Júpiter está a passar desde o início deste ano, aliás, fim do ano passado, em cima da energia de Aquário. E Aquário tem a ver com grupos, com comunidades, tem a ver exatamente com este tal social que falava aqui, aquela frase que eu te li há bocado, ok? E também tem a ver com questões ligadas com internet ou tecnologias. Então, por exemplo, uma coisa que se encaixa aqui lindamente é as redes sociais e a ligação entre as pessoas através da comunicação da internet, ok? Quando nós falamos em Júpiter, nós falamos num planeta que expande, que dá oportunidade para nós podermos chegar a atingir mais gente, mais grupos, mais pessoas, mas principalmente não é tanto a questão da quantidade, mas a questão da qualidade, ou seja, nós encontrarmos aquelas pessoas que têm ideologias e atitudes muito parecidas com as nossas
e com as quais nós nos vamos conseguir identificar e criar aquilo que eu chamo da nossa tribo, ok? Até porque o Júpiter rege os nossos valores, naquilo que nós pensamos em termos morais, aquilo em que nós acreditamos, as nossas crenças. Ora, então, neste caso, ele vai expandir a oportunidade de nós encontrarmos outras pessoas que tenham crenças parecidas com as nossas e finalmente deixarmos de achar que somos os desenquadrados da sociedade e que ninguém nos compreende e conseguirmos encontrar alguém que pense como nós, que haja como nós e que possa fazer ali pandan connosco, ok? E não tem que ser apenas uma pessoa, pode ser grupos de pessoas, comunidades de pessoas. E assim como, por exemplo, nós podemos ter o gosto por uma determinada coisa que a maior parte das pessoas à nossa volta pode não gostar muito, mas se nós formos à internet e procurarmos grupos de pessoas que gostem do mesmo que nós gostamos, com certeza vamos encontrar. É o caso, por exemplo, da astrologia, não é? Que é sempre aquela coisa que a maior parte das pessoas diz que é maluqueira, não é? Mas que se estás por aí, tu sabes que não é, tu sabes que faz sentido. Então esta é a excelente altura para tu procurares grupos na internet de pessoas que pensem igual como tu, ou seja, gostem da astrologia e de alguma forma possam criar aqui uma ligação contigo e tu com elas para te sentires mais enquadrada, digamos assim, ok? Por isso, olha, aproveito para te sugerir que te inscrevas no workshop e que faças parte da comunidade do Facebook que eu criei, exatamente para poderes conhecer outras pessoas que também tenham os mesmos gostos que tu tens e possas de alguma forma trocar as tuas informações com elas, ok? Para além de que podes também trocar comigo, que também sou uma pessoa que tem os mesmos gostos que tu tens e, portanto, podemos partilhar aqui também experiências, ok? Agora, vamos falar sobre Plutão em Capricórnio, ok? Ora, a energia de Capricórnio tem a ver com padrões de conduta que nós temos na nossa vida. Já não estamos a falar apenas de crenças, ou seja, ideologias, estamos a falar de coisas concretas, atitudes que nós tomamos e que já sabemos que é assim porque nós somos assim e porque toda a gente é assim e porque a sociedade é assim. Então são aquele género de estruturas, principalmente estruturas sociais, em que toda a gente está mais ou menos no mesmo plano, como por exemplo, uma pessoa normalmente estuda para depois ter um emprego, para ganhar dinheiro, para pagar contas, para ter uma família, etc, etc. Ou seja, aquele género de situações que são estabelecidas socialmente e que toda a gente leva por tabela, não é? E utiliza da mesma forma. Mas quem diz estes exemplos que eu dei, diz qualquer outro exemplo que esteja enraizado na tua cabeça e que te crie uma certa estrutura para tu poderes construir algo em cima. Portanto, são sim as tuas crenças, mas são crenças mais enraizadas. São aquelas que te causam exatamente a espinha dorsal para tu depois poderes construir, ou as alicerces para depois tu poderes construir algo em cima, ok? Ora, Plutão é o planeta da transformação. Ora, se ele está em cima deste Capricórnio, ora significa que ele está a causar mudanças radicais em relação a estas estruturas. E repara que o ano passado nós tivemos todas aquelas circunstâncias ligadas com a quarentena e o Covid, essas coisas todas, como tu sabes, e isso foi principalmente aquilo que levou a haver uma grande mudança em relação às estruturas da sociedade. Repara, a maior parte das pessoas que passava a vida fora de casa teve que passar a vida dentro de casa, ok? Então houve uma mudança radical, mesmo na própria maneira como as pessoas encaram a sua vida profissional, a sua vida financeira, a sua vida familiar, mesmo até a sua vida social com os amigos, etc. Portanto, houve aqui grandes mudanças que aconteceram e eu recordo que no início de 2020 nós tivemos a ligação entre o planeta Plutão e o planeta Saturno, que eu também já vou falar dele daqui para um bocado, e exatamente estas mudanças têm vindo a acontecer em cima da constelação de Capricórnio, ou seja, nas estruturas que nós tínhamos criadas. E para quê? Para nos fazer reavaliar essas estruturas, para nos fazer reavaliar os nossos padrões de conduta. É só uma questão de nós pararmos para pensar, será que estas situações, estas estruturas, estas questões que eu tenho na minha vida, são as ideais para a minha evolução? Ou não será que está na hora de eu fazer aqui algumas mudanças, de maneira a que eu consiga ter novas estruturas que me permitam chegar mais longe, ok? É como tu teres um prédio que foi construído lá em 1800 e qualquer coisa e que de repente começa a ficar caduco e começa a cair aos pedaços e em vez de andarmos ali a tapar buracos e a tentarmos reconstruir,
fazemos uma coisa simples, que é deitamos abaixo, aproveitamos se calhar só a fachada ou assim e reconstruímos um novo prédio muito melhor, muito mais seguro, muito mais moderno, muito mais adequado às necessidades de hoje em dia e não às necessidades daquela altura, ok? E isto é só um exemplo para tu entenderes que este prédio que eu estou a falar pode ser aquelas ideias que te colocaram na cabeça quando tu eras mais pequenina ou mais pequenino e que agora já não fazem muito sentido porque tu já cresceste e já podes ter outro género de atitudes na tua vida, ok? Assim como pensamentos em termos de social, pensamentos sociais, o estabelecido em termos de sociedade, que agora já não fazem muito sentido porque já estamos mais modernos, já temos outra visão em relação à vida, então é necessário fazer esta revolução, esta mudança, esta transformação, que é isso que este planeta Plutão traz para nós, ok? Então repara uma coisa interessante, que é, quando eu li naquela frase que nós podemos ter um sucesso em termos de influência social e sucesso na nossa vida, e quando diz aquela frase, se lidarmos bem com essas oportunidades, é importante nós primeiro definirmos quais são as oportunidades e depois definirmos como é que nós vamos lidar bem com elas, ok? Então repara, estas oportunidades tanto podem ser positivas quanto podem ser negativas, ok? Então vamos começar pelas positivas. As positivas poderão ser, por exemplo, nós atrairmos para nós figuras de autoridade, portanto alguém que tem mais sabedoria do que nós, tem mais poder do que nós, tem mais autoridade do que nós e que de alguma forma nos vai ajudar, nos vai elucidar para nós conseguirmos ter atitudes melhores e conseguirmos avançar e evoluir e termos mais, como eu dizia, influência em termos de sociedade e mais visibilidade também em termos de sociais, ok? Então repara, pode ser um professor, um mestre, pode ser alguém que de alguma forma tem a capacidade de abrir os olhos e de te mostrar a realidade num prisma diferente, ok? Pode ser um workshop que tu faças, pode ser um curso que tu faças, pode ser alguma coisa que te traga mais sabedoria. Às vezes até pode ser simplesmente aquela pessoa que tu encontraste, algures no sítio onde tu estavas e que deu-te ali uma lufada de ar fresco em relação à tua maneira de ver as coisas, ok? Mas também pode ser, no lado positivo, a própria pessoa, porque já trabalhou esta questão da mudança dos padrões de conduta, poder ser um exemplo para outras pessoas e poder brilhar e mostrar esses seus dons ao mundo, aos outros à sua volta e ser reconhecido por isso, ok? Então, por exemplo, podes ser tu a dar um workshop, ou podes ser tu a realizar um curso, ou podes ser tu a encontrar uma pessoa, algures na rua ou num qualquer sítio, e seres tu a elucidar a situação em relação a outra pessoa e essas pessoas ficarem admiradas em relação ao teu conhecimento e valorizarem esse teu conhecimento, reconhecerem aquilo que tu lhes estás a fazer de ajuda para a sua vida, ok? Então, isto no lado positivo, e são 2 exemplos, poderão ser muitos outros, é uma questão de tu ficares atenta para perceberes que tipo de situações poderão ser na tua vida e poderes aproveitá-las, obviamente, não é? Agora, no lado negativo, nós também podemos ter situações complicadas, como por exemplo, essas mesmas pessoas da autoridade, essas pessoas de maior poder, maior influência, de alguma forma interferirem na tua vida, um bocado à força, ok? A obrigarem-te a teres que olhar para a tua vida e a ver as coisas de uma maneira diferente. Então, olha, por exemplo, pode ser uma pessoa que tinha um bocado de mania de andar muito rápida na sua condução, ok? E de repente encontra uma operação stop e um polícia que passa uma multa que lhe diz que ela não pode andar àquela velocidade, ok? Então pode ser simplesmente uma coisa tão simples quanto isto, mas também pode ser algo que seja um pouco mais complicado, como por exemplo o próprio governo, alguma instituição a causar-te pôr-te algum género de situação na tua vida que tu tenhas que resolver, como por exemplo impostos a pagar ou alguma situação ligada com heranças ou alguma questão que tenha a ver com os teus valores, ok? E a autoridade vem e corta esses teus valores de maneira a que tu tenhas que olhar para ti de uma forma diferente. Tenhas que verificar como é que tu estás a lidar com os teus padrões de conduta, ou que tu achavas que era certo para ti e era válido, mas na realidade até pode nem ser, ok? Então há esta situação mais negativa que pode acontecer e que de alguma forma te vai fazer reavaliar os teus valores, os teus padrões de conduta. Mas repara, também pode ser, por exemplo, uma inclusão forçada em redes sociais, ok? Ou seja, a pessoa quase que é obrigada a ter que pertencer a uma rede social. Então imagina, por exemplo, que tu tens uma família numerosa
e alguém na tua família se lembra de criar um grupo no WhatsApp para todos os membros da família. Então, tu és também convidada a entrar nesse grupo e até que tu nem gostavas muito, até nem gostavas nada de lidar com aqueles parentes que estão lá afastados e que só dizem asneiras e tu não gostas nada daquilo que eles dizem, ou que fazem postagens de coisas que até nem te interessam muito, mas de alguma forma tu acabas por ser um bocado forçada ou forçado a entrar nesse grupo, exatamente porque tu também vais ter que dizer aquilo que tu pensas, ok? E se calhar, como os outros fazem posts ligados com, sei lá, música pimba ou alguma outra coisa assim do género, tu podes também fazer os teus posts em relação àquilo que tu achas que é interessante, como por exemplo astrologia ou qualquer outra coisa que seja interessante, e tal como às vezes tu até te sentes um bocado incomodado em relação àquilo que as pessoas postam que não tem nada a ver contigo, os outros também provavelmente vão se sentir incomodados em relação àquilo que tu postas e que não tem nada a ver com eles, mas que tu estás a mostrar quem tu verdadeiramente és, estás a expor ao mundo a tua verdadeira identidade, as tuas verdadeiras ideias, ok? Então é aqui este ponto que eu queria chegar, mas ainda te vou dar um último exemplo para tu entenderes, se calhar às vezes uma coisa um bocadinho mais drástica. Por exemplo, imagina que tu descobres que tens um problema de saúde qualquer, ok? Então qual é a tua solução? É poderes pesquisar em termos de redes sociais outras pessoas que também estejam a viver a mesma situação que tu estás a começar a viver ou que até já tenham vivido e que de alguma forma te vão poder ajudar, como é o caso, por exemplo, esta semana aconteceu, de uma pessoa que descobriu que tinha cancro de mama e que veio ter comigo e eu encaminhei para um grupo de pessoas que também têm essa mesma situação e juntos puderam ajudá-la, juntos puderam trazer aqui um bocado mais de alento à sua vida, mais de luz, mais de sabedoria, ok? Então a tal figura de autoridade ou comunidade de autoridade que vem trazer a sabedoria para esta pessoa. E claro que é por uma circunstância negativa, mas vai ser bom porque vai significar que esta pessoa vai começar a ver o mundo de uma forma diferente, vai mudar muitas coisas na sua vida, mas com certeza, mais cedo ou mais tarde, aquilo vai valer a pena ter ultrapassado a situação, ok? Então repara, as situações que te podem acontecer podem ser assim deste género, ou positivas ou negativas, mas que de alguma forma vão trazer aqui uma ligação entre figuras de autoridade, padrões de conduta que tu tinhas, as tuas crenças e o mundo lá fora, ou seja, a sociedade, os grupos sociais, mesmo até através da internet, que podem te trazer aqui uma oportunidade de crescimento, ok? Agora, vem aqui a tal pergunta que me dizia ali. Se lidar bem com estas oportunidades, porque as oportunidades elas vão acontecer, agora nós podemos não lidar bem com elas, ok? Então como é que nós vamos poder lidar bem com estas oportunidades? Muito simples e é apenas uma palavra, aliás, duas, que eu queria que tu não esquecesses, ok? Duas palavras que dizem o seguinte: valorização pessoal, ok? Valorização pessoal. E eu digo isto porquê? Porque, repara, quando nós estamos a falar em relação a estas duas energias, seja a energia do aquário, que é aquele que tem ideias mais à frente, revolucionárias e que não se enquadra em relação aos outros, seja em relação à energia do capricórnio, que é aquele que tem a sua estrutura e padrões de conduta e que precisa de rever esses padrões de conduta, ok, ser mais flexível, estas duas situações partem muito da necessidade de nós olharmos para o nosso valor pessoal. Quem sou eu? E o que é que eu quero apresentar ao mundo? Quais são as minhas bases? Qual é a minha estrutura? Como é que eu me consigo estar bem e equilibrado e em flexibilidade, não em rigidez, em flexibilidade na minha vida para poder mostrar ao mundo a pessoa que eu sou, os talentos que eu tenho e as minhas capacidades, ok? Mas ainda há uma questão aqui muito interessante, é que destas datas do 17 ao 27, há aqui uma questão espetacular a acontecer nos dias 24, 25 e 26, mas principalmente no 25, que é a Lua, que vai estar a passar no outro lado do zodíaco em oposição, quer seja ao Júpiter, quer seja ao Plutão, e que vai estar a fazer aquilo que eu chamo do dedo de Deus, ok? Ou seja, a Lua vai estar no pico como se fosse uma árvore de Natal, estás a ver? Duas pontas e a Lua lá em cima. E lá em cima esta Lua, que vai estar a passar na constelação de Leão, que tem exatamente a ver com o nosso valor, com a nossa criatividade, com aquilo que nós expressamos, a nossa individualidade que nós expressamos ao mundo, ok? E esta Lua, ao passar aqui, vai trazer um certo tom de sensibilidade ou questões ligadas com sensibilidade
pode ser emoções ao rubro, pode ser ligações com pessoas que nos causem emoções, ligações com circunstâncias que nos causem emoções, ok? Mas que de alguma forma nos vão fazer recapitular o nosso valor pessoal, ok? E às vezes nós esforçamos-nos muito para que os outros nos valorizem e se calhar nem era preciso esforçar-nos tanto, bastava simplesmente acreditarmos em nós, porque se nós acreditamos em nós, toda a gente à nossa volta também vai acreditar. Alguém que chega com aquela pose do eu sei que sou bom, normal que as pessoas olhem para ela e pensem, olha, realmente esta pessoa tem aqui uma certa pose, ela deve mesmo saber, ok? É a questão da tal autoridade que eu falava há bocado, ok? Mas, curiosamente, e agora ainda encaixa aqui uma outra peça no puzzle fantástico desta quase árvore de Natal que eu te estava a contar há bocado, é que, além deste triângulo que nós temos o Júpiter de um lado, o Plutão do outro e a Lua em cima, nós temos a meio, entre o Júpiter e o Plutão, Saturno, que também está em Aquário, e que vai realmente causar esta tal árvore de Natal, ok? Portanto, Saturno aqui em baixo, o Júpiter de um lado, o Plutão do outro e a Lua cá em cima, ok? Então, muito interessante que este dedo de Deus, que está a apontar para a Lua, vai receber a influência não só da sabedoria do Júpiter e a expansão, não só do poder do Plutão e da transformação, mas também do Saturno e da sua autoridade e da sua estrutura e da sua regra, ok? Até porque Saturno rege o Capricórnio, apesar de ele não estar em cima do Capricórnio, mas também rege, ou seja, é uma energia muito semelhante que vai fazer com que esta Lua às vezes sinta alguns travões, ok? E até parecia que a coisa ia toda a funcionar muito bem, mas depois aconteceu ali algum travão que fez com que a pessoa pudesse não conseguir ter exatamente aquilo que ela queria, ok? Mas, para te elucidar melhor em relação a isto, eu tirei duas cartas do oráculo da astrocartomância e vou-te mostrar o que saiu. Olha, Peixes e Marte. Então, eu vou-te explicar o que é que estas cartas ajudam a explicar aquilo que eu estava a falar anteriormente. Então, repara, Peixes significa a ilusão. Então, vou-te dar um caso concreto. Imagina aqui a Ana Macieira, ok? A Ana Macieira vai fazer um workshop nestes dias, 25, 26 e 27. Apanham 25, que tem a ver com esta situação. E a Ana Macieira quer um workshop para mostrar ao mundo a sua sabedoria, para elucidar as pessoas, de maneira a que as pessoas também possam utilizar esta fantástica ferramenta da astrologia para poder, de alguma forma, trazer melhoria às suas vidas, ok? Então, esta questão do peixe significa a sensibilidade para poder sentir o que os outros precisam e dar aos outros o que eles precisam, mesmo as pessoas que nós não conhecemos, e peixes tem a ver com isso, mas ao mesmo tempo também traz uma certa ilusão. Então, por exemplo, aqui a Ana Macieira poderia estar iludida no sentido em que este workshop ia ser o melhor workshop de sempre, ia ter muita gente para ver, ia ter uma sabedoria espetacular que faria a diferença na vida de toda a gente. E depois, se ela não estivesse com os pezinhos bem assentes na terra, com tudo bem planeado, com as coisas todas muito bem ponderadas, tendo pensado em todos os pormenores e não criando expectativas em relação à situação, ok? Se ela tivesse feito isto, as coisas todas poderiam correr realmente muito bem e realmente até poderia trazer uma certa visibilidade. Mas se ela não fizesse isto, ou seja, se não se preparasse bem para este workshop, se não tivesse dado ali o seu melhor nesta questão, se não tivesse sido realista para encontrar todos os passinhos necessários para que as coisas todas funcionem bem, ora, isto poderia ser uma desilusão, ou seja, ela achava que ia ser uma coisa fantástica e afinal até nem era tanto quanto ela estava a imaginar, ok? Então, isto foi o meu exemplo pessoal para vocês perceberem e agora encaixarem nas vossas vidas e entenderem o que é que vocês querem fazer, quais são os sonhos, o sonho que vocês têm agora nesta altura para pôr em prática e o quanto é que vocês têm os pés bem assentos na terra, com todos os planos bem definidos, com tudo muito bem acertado, para poderem utilizar da melhor forma esta potente energia que vai existir entre o Júpiter e o Plutão, com a ajuda do Saturno e da Lua também, ok? Então reparem, é importante nós estarmos com tudo planeado, com tudo organizado, mas agir, ok? Este Marte é o planeta que vem dizer que é preciso agir, é preciso fazer, ok? E principalmente não criando demasiadas expectativas, porque vai ser aquilo que tiver que ser, ok? O que importa não é tanto nós conseguirmos atingir aqueles objetivos espetaculares que nós achávamos que sim, mas o quanto é que nós evoluímos com as experiências que estivemos a viver, ok? E nunca te esqueças disto, porque isto é o mais importante. Pode não ser propriamente este tal nível superior de influência social e sucesso já, até porque, repara, esta frase é bastante interessante quando diz:
poderá avançar gradualmente para um nível superior de influência social e sucesso. Gradualmente. Não quer dizer que seja já, que as coisas todas vão acontecer e que vai tudo ser aqui um passo de mágica e que a tua vida vai ficar maravilhosa, ok? Mas é gradualmente, ou seja, é aprendendo com as experiências, mesmo até com as experiências que nos possam desiludir, que nós nos vamos preparar cada vez melhor, que nós vamos ter planos cada vez mais bem apurados para conseguirmos cada vez melhores resultados em termos futuros, ok? Então, resumindo aqui e voltando a pegar naquelas duas palavras que eu te disse há bocado, a valorização pessoal é extremamente importante fazermos neste período. Porque se nós aproveitarmos qualquer seja a experiência que vai ocorrer nas nossas vidas e soubermos trazer acima de tudo o nosso valor, o nosso contributo, sem grandes expectativas, mas com todo o trabalho feito bem planeado e bem organizado, com certeza que vamos poder aproveitar muito bem esta passagem a junção destes planetas aqui no céu, com esta configuração do semi-sextil, ok? Então, quero também que prestes atenção àquilo que vai acontecer na tua vida, às experiências que tu vais ter. Quero também, obviamente, que estejas no meu workshop para poder ajudar a ter este nível superior de influência social e sucesso, ok? Mas também quero contribuir para que tu tenhas este nível social de sucesso superior, exatamente porque eu acho que com os meus ensinamentos e com aquilo que eu te vou ensinar, tu vais conseguir ter mais visão, uma visão mais lata, uma visão mais ampla, mais luz na tua vida para te poder orientar nas situações que tu poderás viver futuramente, ok? Então, quero que prestes atenção às situações que vais viver, quero que estejas atento e nunca te esqueças destas duas palavras, valorização pessoal, ok? Valoriza-te, acredita em ti, acredita no teu potencial, percebe que se falhares é normal, ok? Todos nós precisamos de falhar para aprender alguma coisa, mas no fundo é preparar-te para a questão, esperando sempre que as coisas corram como tu queres, mas também se não correr, não há problema nenhum, houve aprendizagens, houve crescimento e tu conseguiste na mesma aproveitar corretamente, mesmo não tendo sido aquilo que tu querias inicialmente, ok? Como dizem os Rolling Stones, you may not get what you want, but you get what you need. Podes não ter aquilo que tu queres, mas tens com certeza aquilo que tu precisas, ok? Pronto, sendo assim, cá me despeço. Amanhã cá estarei eu para a agenda astral e para te mostrar para cada signo, para cada ascendente ou então também a lua, como é que vai ser esta influência destes planetas na tua vida e como é que tu podes aproveitar na prática, nessas áreas, essas circunstâncias que o céu te vai trazer agora, ok? Também já agora, lembro-te, não te esqueças, então 25, 26 e 27 eu vou estar aqui com este workshop que eu acho que tu vais adorar, mas que estou a preparar com muito amor e carinho para ti. Por isso não te esqueças de passar pelo meu site anamacieira.com, faz a tua inscrição e vem pertencer também ao grupo do Facebook, aos grupos do WhatsApp, porque eu estarei por lá para ti durante estes próximos dias, ok? Um beijinho muito grande, um abraço enorme e até amanhã.